sejam bem-vindos a mais um episódio do ScalaCast. Hoje temos a honra de estar aqui com o Dr. Augusto Spinato. Seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Tudo bem? Tudo Parabéns certo. pelo projeto. Obrigada. E fico feliz em poder contribuir com vocês também. Então, seja muito bem-vindo. A ideia aqui é conhecer um pouquinho mais da tua história, um pouquinho mais com relação ao empreendedorismo, né? É o primeiro médico, acho que a gente tem aqui no ScalaCast, então conhecer um pouquinho mais desse mundo dos médicos e como é a questão do empreendedorismo dentro da medicina. Então, Augusto, se quiser contar um pouquinho para nós como que começou lá atrás, né? Tipo, quando eu decidi ser médico e como que foi essa escolha? Tá certo, então. Pessoal, tudo bem? Espero que a gente tenha uma boa conversa e que consigamos ajudar e contribuir tanto na parte de empreendedorismo e na parte de saúde junto com o ScalaCast. Ana, minha história com a medicina começa tendo um pai médico e no empreendedorismo ela realmente não tinha um viés muito rumado para partir para essa área. Minha mãe é professora, meu pai médico, então a princípio não tinha uma vertente empreendedora. Chegando em Joaçaba, eu passei a mudar um pouco o meu rumo, pensava em engenharia no começo, depois acompanhando um pouco do meu pai e talvez aí entrando um pouco no mercado de trabalho, pensando o seguinte: a minha profissão tem que ser algo que eu goste, tem que ser algo que me satisfaça diariamente, mas ao mesmo tempo tem que ter mercado. Então, acabei migrando de algumas ideias e como acompanhei muito meu pai, passei a ter essa visão médica. Legal. Entrei na medicina, a medicina foi rumando, a gente vai passando semestre por semestre e criando algumas ideias. A gente muda a visão, o que eu vou fazer, especialidade, eu vou seguir por um lado, eu vou seguir por outro, e a gente acaba ouvindo muita gente. Todo professor médico tenta nos repassar uma visão. A gente comentou que muitas vezes a faculdade ela te direciona a um ponto, ela te ensina algumas coisas, mas também ela falta com algumas disciplinas que não vão te gerar talvez um bom empreendedor ou te direcionar para o mercado, e sim tecnicamente. Existem muitos médicos técnicos, mas poucos médicos empresários ou empreendedores. E isso é uma diferença principal que eu fui moldando aos poucos. Legal. Tá? E como que funciona, tipo, lá atrás tu já sabia que ia ter essa parte mais empreendedora, como a gente estava brincando antes, né? Essa parte mais administrativa é mais, vamos dizer, atrativa do que a parte de clínica? Ou não tinha essa visão, tipo... Entendi. No começo, e acredito que todos os colegas médicos, eles partem de um pressuposto, ainda mais no Brasil, que o SUS é muito forte e muito consolidado, todo mundo passa pelo SUS, inicialmente. Independente da meta que você vai fazer, de ser especialista, ou via residência médica, ou via alguma especialização, ou você vai seguir como clínico, você vai passar pelo SUS. Isso lhe faz muito técnico no início. A faculdade te prepara semestre a semestre apresentando uma técnica. E como eu falei, muitas vezes essa questão de empreendedorismo, uma questão de você gerir um pouco mais sua agenda, de você tratar uma clínica como uma empresa, ela não passa a ser alguma coisa rotineira numa faculdade ou sua preparação. A partir do momento em que a gente forma, e hoje em dia, com esse viés empreendedor muito mais ativo na sociedade, a gente comentou, é uma sociedade hoje que os jovens estão adquirindo um formato novo. E é um comentário entre os colegas, talvez avaliando uma geração passada de médicos, onde a hora é vendida, como eu falei, todos os médicos somos vendedores das horas. E com isso, às vezes você paga preços de sacrificar hora com a família, hora de lazer, hora de descanso, se baseando em que você tem que produzir para ganhar. O boleto no final do mês chega para todo mundo. Sim. A partir daí, você começa a traçar algumas ideias. Uns partem para o lado de permanecerem técnicos e assistencialistas, seja via SUS ou seja mesmo sendo empreendedores. Existem modelos e modelos de clínicas e consultórios. E a partir do momento que você percebe essas questões, como tu falou, tu percebeu em qual momento? Você começa a perceber que a tua rotina ela vai exaustiva. Sendo... Exato. É horas de trabalho e o final do mês, às vezes, se soma na mesma coisa, você vai querer partir para um negócio que você consiga administrar melhor, render melhor. Ao mesmo tempo entra a questão, o médico ele está cobrando, é justo? Existe esse tabu na sociedade. Poxa, mas é uma profissão tão nobre. Você está lidando com a saúde das pessoas e ao mesmo tempo você quer cobrar delas? Então, as pessoas acreditam que ainda é algo muito associado a uma benevolência que você, eu vou doar para a pessoa o meu tratamento. E não, todo mundo exerce dentro do mercado de trabalho a sua função para ter um retorno financeiro, senão ninguém se paga. Então, a partir disso, a gente começa a perceber. E vamos lá, eu me formo em 2021, trabalho em Caçador,
Já tem uma vertente que até a gente pode comentar em relação a estar nessa parte de gestão dentro do SUS, mas já tendo um viés de como as coisas funcionam. A partir daí, quando eu retorno e que daí eu começo a entender um pouco mais da parte empreendedora, eu percebo que tem algumas facilidades, tem alguns bônus para o médico em ser um pouco mais dono da sua agenda e não ser só funcionário de alguém ou do SUS. Acho que esse é o principal ponto. Legal. Com relação à questão ali da faculdade, né? Eu acho que a gente já comentou um pouquinho, mas essa questão de tipo, ter matérias ensinando essa parte de empreendedorismo, eu acho que não sei se tem alguma coisa na grade focado nisso, ou é mais técnico mesmo. Aí que tá. Eu te comento em relação a que essa geração, e falo a minha geração, e talvez a geração dos acadêmicos de hoje, que a gente tem contato ainda, ela ainda se baseia em muitos profissionais da velha guarda. Em que a medicina transicionou por gerações. Já tive professores, a gente comentou, poxa, a medicina em 60, 70 era uma medicina, em que os médicos eram totalmente uma referência na sociedade, muitas vezes ainda eram clínicos gerais, mas faziam tudo, ou cirurgiões que operavam tudo, com um tipo de formação. Passou-se o tempo, viram especialistas, hoje em dia, e talvez no início dos anos 2000, começou a se afunilar ainda mais uma especialidade médica, então não basta ser oftalmo, vou ser oftalmo de um nicho específico, não basta ser ginecologista, vou avaliar apenas crianças, adolescentes, mama, não basta ser ortopedista, vou uma articulação específica. E hoje em dia, talvez essa geração, e me incluo nisso, a minha geração se inclui, ela começa a observar alguns vícios. E daí a gente começa a avaliar, poxa, ele passou 70 anos da vida dele, 50 sendo médico, trabalhando de um jeito. Talvez a independência que ele quis ter de tempo geográfico, enfim, o que todo mundo comenta hoje em dia, nunca foi atingida. Então, talvez a partir daí, as faculdades hoje, não que seja uma disciplina, não que seja um curso que explique, mas há mais comentários a partir do momento em que as gerações novas vão entrando para a docência. Os antigos, talvez, que conseguiram isso, até vão orientar em alguns pontos. Mas, realmente, não é um tópico que é o mais abordado. É muito mais comentado como você vai atender, anatomia, fisiologia, tal doença, tal especialidade, do que propriamente o médico gestor, o médico empresário, como que vende. A gente não aprende a vender. E tem que vender. Sim, como diz o ditado, né? Antigamente, vendedor era aquele negócio, né? Era, o que teu filho é? É vendedor. Hoje em dia, teu filho é vendedor. Bala, Parabéns, porque... Parabéns. Em todas as profissões tem, né, a questão de vendas. Eu sempre brinco, né, óbvio que a entrevista não é comigo, mas a questão de vendas, né, meu sogro era muito bom em vendas e eu sempre brincava, eu nunca vou vender na vida, eu nunca vou vender, porque eu era tímida. E um preconceito. Não, o preconceito não, porque, tipo, a questão de timidez, a questão, né, de, tipo, vou ter que induzir, e, tipo, óbvio, né, a questão da venda, depois que tu começa a entender a questão da venda, tu entende que, tipo assim, não é uma coisa, né, a questão das técnicas de venda tu aplica pra tudo, e que nem tu falou, médico, qualquer profissão, né, mas enfim, aqui a gente tá falando da questão da medicina, querendo ou não, tu precisa se vender. Aqui vamos entrar, já que estamos falando da questão de vendas, a questão da área, tipo, hoje em dia tem muito a questão do marketing, né, como diz, né, tem que aprender a vender, tem que aprender a falar, tem que aprender a tudo. E hoje em dia tem a questão da exposição nas mídias sociais também. Como que tu vê essa questão das mídias sociais? Ela ajuda o médico, acaba atrapalhando? Com relação à questão do conselho de medicina, tem alguma restrição, alguma coisa nesse sentido? Ou como que funciona? Tu comenta sobre vender, e pra gente primeiro só falar dessa questão de venda. O vender, às vezes, o paciente interpreta de um modo. Como eu falei, às vezes para o paciente soa estranho a gente estar vendendo a saúde dele. Eu quero te propor que o teu acompanhamento vai ser tanto, por tanto tempo, mas ao mesmo tempo é toda uma estruturação. Quando a gente fala dessa questão de você estar gerindo, é diferente do atendimento de porta do SUS. Uma coisa é chegar, eu passei mal, eu vou numa emergência de um sistema público, eu vou ser atendida, e o atendimento acabou ali. Sim. E daí vamos fazer um breve ponto nessa questão específica. Tu consegue lembrar a última vez que tu foi atendida pelo SUS? Faz muito tempo. Mas em algum momento, você chegou numa porta de emergência, foi atendida. Sim. Os detalhes que você lembra, com certeza, falam mais sobre como você estava do que como sobre o local. Sim. Raramente as pessoas... o doutor fulano me atendeu, a enfermeira fulana
me tirou o sangue, a técnica me ajudou a ir de um lugar para o outro fazer o exame. A atenção ali é muito pouco voltada. O reconhecimento, e não que o profissional de saúde, seja o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o dentista, enfim, qualquer profissional que esteja atuando no sistema público, ele não quer uma gratidão, ele não quer um reconhecimento. Ninguém trabalha para isso. E acho que se trabalha para isso está errado. É uma vaidade que não pode existir. A gente, em primeiro de tudo, qualquer profissional da saúde, ele vai buscar o melhor rendimento para o paciente dele. Sim. Mas é um ponto. Você vai lá, a tua percepção futura vai ser o quê? Eu lembro que fui atendida, talvez lembre a pessoa, mas porque eu estava com tal situação de saúde. Daí, veja bem, você paga por um serviço de saúde, seja estético, seja médico, seja odontológico, psicológico. Você lembra de alguns pontos. A clínica tal tinha isso, ela me oferecia isso, a experiência passava por tal, e daí você pede a questão da venda. A venda é interessante no ponto de, para o médico ou para o profissional de saúde, mas enfim, nesse ponto que estamos falando da medicina, ela te dá uma previsibilidade, você consegue prever o teu mês, é diferente de você, eu vou atender 2 hoje, vou atender 3 amanhã, mas mês que vem pode ser que ninguém marque. Então, também há uma questão de previsibilidade e, ao mesmo tempo, é uma estrutura totalmente diferente. Você consegue oferecer um tratamento melhor. Ou, uma como eu falei, experiência melhor. É uma experiência, exato. Você vai no SUS e, de modo algum, criticando. Ele faz o seu papel essencial, tem os seus furos como qualquer sistema, seja público ou privado, mas você teve uma experiência ali que foi de alguns minutos e provavelmente aquela pessoa nem vai lembrar de você no outro dia. Sim. Não existe um segmento. Não é um tratamento horizontal. Sim. É pontual, né? Exato. Então, há uma diferença. E daí, talvez, quando o paciente consiga entender que a gente vende toda a estrutura, é a questão do que, e talvez vocês mais do que a gente, no empreendedorismo, é a diferença de valor e de preço. Sim, com Você certeza. paga, mas muitas vezes o valor daquilo é muito mais agregado. Talvez até mais caro, financeiramente falando. Então, creio que nesse ponto de vendas. Em relação à mídia, o CRM tem, sim, alguns pontos específicos, até porque, eu falei, o tabu entre você fazer um charlatanismo, entre você partir para um marketing barato, é muito tênue. É uma linha tênue esse risco que você corre. Eu acho muito válido. Talvez, enfim, você que nos acompanha percebe que a gente tenta manter um padrão. Sim. E os colegas, eu também vejo que tem esse medo. A gente tenta fazer um informativo, mas não pode ser algo venda. apelativo. Exato. Acho que quando você começa, não existe um saldão médico. Sim, sim. Então vamos pegar uma loja. Semana que vem. Bom, bonito e barato. Cirurgia plástica, Exato. pacote, Exato. fecha mês. O grande ponto é, você está ali para informar. Eu acho que o paciente hoje em dia se direciona muito por isso, até um ponto que talvez eu ia comentar contigo quando tu fala dessa mídia, desse posicionamento. A gente falou sobre médico assistencialista e médico, que é o médico técnico e o médico empresário, o vendedor. O médico que não se posiciona e que não aparece, ele está invisível. Sim. Hoje em dia não tem, né? Com as redes sociais, quem não se posiciona... E ele não precisa ser tecnicamente perfeito. Infelizmente, às vezes até ele vai ter mais defeitos tecnicamente, mas se ele aparece bem, ele vai angariar pacientes. E aí que é o ponto. O bom não vai ser, talvez, o mais procurado apenas por ser bom, porque ele não aparece. Infelizmente, assim, com tudo. Indicação, né, querendo ou não, hoje em dia é bem menor, né, por questão, antigamente não tinha tantos profissionais em determinadas áreas, né, hoje em dia tem muito mais profissionais, então a questão da indicação, né, óbvio, eu acredito que conta muito ainda, mas é que nem tu falou, às vezes a gente vê médicos, né, de fora, Rio Grande do Sul e tal, postando, cara, tipo, tá, e aqui na região, quem que faz? Entendeu? Não, e são 2 pontos, daí tu fala, geograficamente ficou mais fácil, porque existe hoje atendimento online. Sim. E outro ponto, o chamar a atenção está em tudo. Na tua profissão, tu faz uma logo chamativo. Sim. Tu faz um sistema audiovisual com luzes. Tudo é buscando atingir de um modo Público. Que pelo menos você consiga. E daí talvez a gente faz uma gravação e os 3 primeiros segundos tem que chamar atenção. É aquela questão sobre reter o cidadão que está assistindo, o cliente. Se você não consegue fazer isso, o teu poder de retenção, tanto na tela quanto na vida real, não vai acontecer.
E é o nosso ponto. Por mais que às vezes se passe, com certeza, a população vai ter, e tem todo o direito de acreditar, vai se acreditar que a medicina está sendo vendida. Não se fazem mais médicos altruístas como antigamente. Mas mudou. Mudou, o mundo mudou, o conceito mudou, e o mercado mudou. Então, talvez o que se oferecia antigamente, a quantidade de médicos era infinitamente menor, os serviços eram diferentes e o acesso ao plano também é diferente. Sim. Então, eu acho que parte por aí. A mídia ela vai ser válida, ela é essencial, o médico tem que se vender por ali de um modo honesto, justo, mas tem que se vender por ali, senão ele não vai aparecer. Acho, pelo menos a minha visão. Não, legal. Tu comentou ali um ponto com relação à questão das consultas online, né? Hoje em dia, como que funciona? A doutora já atua de forma online? Tu acha que essa questão do online facilita, dificulta? Como que é essa tua visão com relação à telemedicina, né? Perfeito. Eu acredito que vem crescendo aí nos últimos 5, 6 anos, né? E, óbvio, né? Tem os pontos positivos e os pontos negativos, se tu quiser elencar um pouquinho. Não, perfeito, perfeito. E ninguém melhor que você que trabalha com tecnologia para entender que é o futuro. Sim, com certeza. Por mais que ainda, e é um ponto assim, olha, a gente conversa, por exemplo, com os acadêmicos. A gente transiciona gerações ainda, né? Se a gente for pegar ali a geração dos meus avós, por exemplo, uma geração que não tem como a gente ter esse papo. Porque é uma geração que o médico, para eles, é o médico da família, que é o médico que, nossa, esse médico, ele acompanhou o meu filho, que já tem 60 anos, 65 anos, ele viu nascer. Então, o médico também tem os seus 80 e poucos, 90 anos. E é uma geração, como é que eu vou ser atendido online? O médico não vai me tocar? O médico não vai me ver? O médico como tem que vai ver. medir minha pressão online? Exato. Ou ele não vê se estou corado ou não estou corado. Então, como que vai ver as bagas dos olhos? temos alguns tabus ainda que passam muito por isso. Nessa transição de gerações, o atendimento online, com certeza, ele vai flertar com essa nova geração, tá? E vamos lá. A maioria dos pacientes, se for pegar pelo menos o que eu hoje faço, e sim, já respondendo a pergunta, a gente tem uma gama de pacientes online exatamente por isso. E não digo talvez por preferência em não ver. Médico jamais. É melhor para a gente ter um paciente presencialmente. Agora, o paciente prefere por logística. Sim. Eventualmente por custo, mas raramente também vai incluir um deslocamento enorme, mas ok, também é justo. Mas principalmente, ele pode estar em qualquer lugar e resolver qualquer situação, com alguns adendos, excluindo alguma coisa que precise de algum exame muito específico, ou que o exame físico seja essencial. Né? Eu acho que também faz parte do médico que quer trabalhar com isso, deixar bem claro, existem normas. Hoje elas vigoram muito a partir da pandemia, em que foi necessária essa adaptação do atendimento online. A senhorinha não podia sair de casa. Sim. Ela ficou 4 meses, 6 meses ali praticamente da casa, eventualmente toda equipada, ela ia na farmácia rapidinho, no mercado rapidinho. Nem se expunha a uma condição, uma instituição de saúde em que pudesse, né, estar se movimentando. E o que eu vejo? O ponto principal disso tudo é que o médico ele tem que colocar assim, olha, para tal situação eu não vou poder te atender online. Sim. Se ele não for justo nesse ponto, daqui a pouco ele está fazendo um atendimento superficial. Aí que mora o perigo. Sim. Talvez o ponto principal é o quê? Atendimentos clínicos, que um exame ortopédico, por exemplo, não é necessário, ou não tem uma queixa que o exame físico vai ser tão influente, tão importante, eu acho bem válido. E ajuda muito. Hoje em dia tem muita gente que faz agenda com telemedicina. Online. Exatamente. Retorno médico, daqui a pouco assim, fez a primeira consulta, teve toda uma visão do paciente, examinou, tem um retorno para apresentar exames e fechar uma conduta. Se é digno, pode fazer online. Vai ajudar, vai ficar cada vez mais recorrente, até porque a globalização também, né? Daqui a pouco tu trabalha aqui e daí vamos lá, teu ponto. Trabalha especificamente com tecnologia. Tu pode trabalhar daqui, mas tu pode trabalhar do Japão. Sim. E tu não quer o médico japonês? Não fala japonês. Tu quer o teu médico do Brasil? Preciso de uma consulta para amanhã. Aqui é 8 da noite e aí é 8 da manhã. Tudo bem. Isso facilitou. Em outras áreas ainda, uma radiologia da vida, mega comum. Mega comum. Mora em um país, laudo para outro. Mas talvez o grande ponto nosso, ainda, o que eu vejo, os dois aspectos que barram isso. Transicionar nas gerações, o idoso não é acostumado com isso e provavelmente não vai se acostumar. Não tem como colocar uma cultura distinta em um homem de 70 anos, numa mulher de 80 anos.
Não, Tem isso- que levar e visitar o médico, levar o salame, o mel. Ou ele tem que ir na casa, ou ele tem que ir na casa. Não, vou chamar o médico pra vir aqui me ver. Aham. Fica deitado esperando, mas se troca, coloca a roupinha bonita. É. E ao mesmo tempo, tu não muda a cultura dele. E ao Sim. mesmo tempo, essa É questão... aquele negócio, né, de tu conseguir ter essa noção e conseguir, né, ter essa questão do tato com várias pessoas, né, e várias diferenças. É como todas as áreas, né, mas eu acho que essa questão do médico, como tu falou, Cultural. é cultural. E, tipo, eu vejo que antigamente, tipo, né, os mais de idade, assim, né, eles, tipo, ai, o médico, O né, evento. vamos pôr a roupa bonita. Uhum. E aproveitando já essa questão de gerações, né, Augusto, como que tu vê essa questão, tipo, né, óbvio, são pessoas, né, normalmente, eu acredito que acaba chegando, né, eu acredito que não nesse momento pra ti, mas já foi, né, a questão de quando a pessoa chega pra ti, tá num estado de saúde delicado, vamos dizer assim, muitas vezes as pessoas não têm muita paciência, né, como que tu vê essa questão de tratamento mesmo, com relação a essas diferenças de gerações, com relação aos pacientes, assim? Eu sei que tu é calmo, tu é tranquilo e tal, mas, tipo, já chegou assim, tipo, perdi a minha paciência. O principal ponto é o quê? Todo mundo tem um nível de ansiedade hoje. O mundo gerou isso. O celular 24 horas por dia gera isso, alguns trabalhos mais que outros, cobrança, daí a gente fala sobre um celular, sobre uma IA que te faz produzir mais. As pessoas hoje em 5 dias úteis produzem mais do que antigamente. Sim, com certeza. E elas já chegam muitas vezes prontas numa consulta médica. Ah, já estudou, já sabe, só foi pro médico para validar, porque o diagnóstico ele já sabe, né? Antigamente era o Dr. Google. Hoje em dia é o ChatGPT. Hoje em dia, então, a gente tem uma visão assim que o paciente chega e eu, pelo menos, sempre costumo perguntar dois pontos na minha consulta. Como que nos conheceu? E daí é o ponto que tu fala sobre posicionamento. Tem que entender. Aonde está chegando a minha mensagem? A minha mensagem chegou na Ana porque a mãe dela me conhece, porque a tia dela foi comigo ou porque ela me viu em alguma rede? A partir daí, vamos lá, tu trabalha com isso, tu sabe que a gente direciona investimento, inclusive, para tais situações. E, ao mesmo tempo, o porquê que você escolheu e onde eu posso te ajudar. Então, 3 perguntas, digamos. E começa. Não porque eu tenho isso, não porque minha vizinha falou que viu isso e eu fui pesquisar e é isso. Então, a gente tem que lidar, às vezes, também com uma quebra de expectativa. Sim. Ele chega com uma visão, às vezes tu tem que ir desmontando ele, sempre, obviamente, educadamente, respeitosamente e na maior didática possível. Sabe que às vezes quase desenhando, não por ignorância, mas de uma maneira que tu consiga desarmar o paciente que já vem preparado às vezes erroneamente. Vamos supor, você chegou lá, uma suposição, né? Chegou na consulta porque acha que tá com uma síndrome que tu viu na internet e hoje em dia daí tu falou sobre mídias. Todo mundo posta, toda a profissão posta, inclusive os médicos. E às vezes é um post que vai te direcionar para uma situação, mas que são sintomas vagos. 1000 doenças podem ter 1 milhão de sintomas parecidos. Nem sempre vão se adequar na mesma situação. E ele vai chegar lá com uma situação pronta. E daí, por exemplo, são nichos de pacientes diferentes. O idoso, a gente já falou antes em relação ao método, ele é metódico, ele é teimoso. O idoso ele tem uma característica cultural em que ele acredita que ele sabe de algumas coisas por já ter vivenciado isso inúmeros anos. Você vai conversando, dialogando, muitas vezes algumas opiniões você não muda. Tem idoso que procura um segundo médico, uma terceira opinião profissional, porque ele não acredita naquilo. Mãe de criança. Então, hoje não é meu foco, né? Mas antigamente, quando a gente atendia no sistema público, o problema maior do atendimento pediátrico em si não é a criança, mas é uma mãe que já vem com uma bagagem prévia. A mãe, tu sabe. E não é assim, o médico sabe que não é a mãe. O problema não está na pessoa. É o desespero, né? E a mãe tem uma preocupação. De tu não conseguir fazer nada. Claro, então... Vê a criança com febre 3 dias. A doença, às vezes, vai acometer a criança ali 3, 4 dias. E é o curso normal. Mas aí tu vê uma vez, 39,5 no termômetro. Mas eu dei remédio. Não passou. E o médico explica, olha, a medicação tem um efeito, é esperado que em tantas horas responda, no outro dia, de novo. Mas, meu Deus, o médico não resolve o meu problema. Está errado. Então, o manejo com o paciente varia de acordo com a geração, muito em relação ao nicho, e sim, tem uma diferença entre tratar uma mulher e um homem.
Hoje, muito menos. Eu tento no meu dia a dia, até porque recebo uma gama, né? Até depois a gente pode falar um pouquinho em relação aos nichos de atendimento, as áreas de atuação, mas é nítido o atendimento a uma mulher e a um homem. O homem, antigamente, talvez, em porcentagem, aumentou muito o processo, mas antigamente ele não ia. Sim. O homem esperava morrer para procurar atendimento. E hoje em dia não. Vem um atendimento preventivo muito maior, que a mulher já faz há tempo. A mulher tem o costume de anualmente ir no seu ginecologista. Eventualmente, uma pessoa mais idosa tem seus médicos que acompanham doenças crônicas, cardiologista, pneumologista, geriatra ou problemas ortopédicos. Então, há uma recidiva maior nesse acompanhamento. Já o homem não. O homem ele tem uma pessoa de confiança, às vezes que ele vai, mas a partir daí também a gente tem que mudar o tratamento. A mulher já está acostumada, é um tratamento de praxe já. Tanto que, pensando em meios acadêmicos, com certeza as faculdades vê muito mais mulheres do que homens. Então, quando você vai atender, é uma abordagem distinta, até para você conseguir desbloquear alguns medos ali que ele vai ter. O atendimento médico é algo que para o paciente assusta. Eu sempre brinco, agora que está mais tranquilo, aceita um café? Que lá na recepção, tá na sala de espera, assustado, tenso, às vezes suando, vai apertar, a mão tá molhada. Passou meia hora, conversamos bem, tranquilo. Tranquilo agora? Não, aliviou. Então, passa por isso, obviamente. A gente falou sobre sobrecarga, também acumula isso. É um processo desgastante. Mas acho que um bom médico também passa por tratar todas essas diferenças. Tá? Eu acho que é um ponto. Legal. Com relação a essa questão, né, que tu comentou das diferenças de idade, hoje em dia, você como profissional, você foca mais em qual área, doutor? Vamos lá. Quando a gente fala também ali nessa ideia da faculdade, existem alguns pontos dentro dessas escolhas em que a gente se baseia. A faculdade, por ter um pai ginecologista, me travou muito tempo por escolha própria. Ele jamais interferiu nisso, e é um ponto que eu sempre comento, mas por escolha própria em acompanhar ele. E talvez fui percebendo ao longo do tempo que não era o que eu queria. A gente está falando muito sobre mercado de trabalho, sobre a questão de ser um assistente ou técnico, ou ser um gestor ou empresário. Mas tem que ter o ponto ali, entre essas opções e essas escolhas, em você gostar do que tu faz. Sim, com certeza. Ser infeliz diariamente, ou não gostar do teu público, não gostar do teu nicho, não vai combinar com uma profissão que diretamente é esse contato. Pensa quantas pessoas você vai conversar no teu dia, vai ter que tratar, vai ter que acompanhar, vai estar conectado. Sim. E tu não gosta? Então, a partir do ponto em que a gente vai entendendo essa situação, foi talvez por isso que também fui me direcionando um pouco para essa parte de gestão, de empreender na área médica. E hoje, nessa área da medicina esportiva, é um ponto em que o paciente, muitas vezes, também a gente tem que explicar para ele como funciona, o que é. Eu vou tratar um atleta? É apenas o atleta que vai utilizar da medicina esportiva? Poxa, eu estudo só o esporte, eu estudo só o ciclista profissional, o jogador de futebol profissional. Daí, comecei trabalhando em Caçador, como eu comentei antes. Nesse começo em Caçador, conheci o Avaí, futebol clube feminino. Que legal. E as pessoas associaram por muito tempo em que eu só acompanhava atletas de futebol. Também é uma área que é recente na medicina. Cardiologia existe há bilhões de anos. Já essa questão esportiva associada à medicina vem sendo crescente, mas recente. Sim. Então, a partir daí, e também pensando o seguinte, nós vivemos em uma região que não há uma incidência tão alta de esporte de alto rendimento. Sim. Inúmeros atletas amadores, alguns profissionais, mas não fecha uma agenda, não fecha um não público... consegue fechar o time inteiro, total, né? Para que tenha recorrência. Exato. Você tem que condensar tudo isso para que você viva disso. Então, a partir daí, e também pensando em todo o sistema que está envolto nesse estudo da área, é uma área que aborda o desenvolvimento físico de um atleta ou de uma pessoa que está com essa intenção de iniciar hábitos novos de vida. Nos Estados Unidos existe uma especialidade que é a medicina do estilo de vida. E que talvez reflete muito mais a prática diária do que uma medicina esportiva. Não precisa ser um triatleta. Uma pessoa que quer mudar de vida. E daí vamos lá. Por que a obesidade é tão prevalente? A
pessoa tem uma característica de vida, ela come de um jeito, ela se exercita ou não se exercita de um jeito, ela tem tais hábitos do sono, ela se estressa, mas ela não acompanha, os exames ela fez há 10 anos a última vez, então ela tem um perfil. Ela quer fazer uma transição. Quer morrer logo. Também. Mas ela tem uma ideia da vida dela e um jeito de lidar, de gerir talvez a saúde dela, que não faz sentido pro objetivo de corpo que ela quer. O objetivo de saúde nem sempre é por estética. E Sim. eu comento, se a gente não pensar em tratar a saúde, a gente não vai conseguir uma estética adequada. Muitas vezes, e daí e é comum, o leigo também vê os deslizes e as buscas por atalhos pensando só na estética. Não à toa. Importa tal droga, importa tal medicamento, usa isso que o fulano indicou. Vai na academia e a gente sabe o que acontece em relação a tais medicamentos ou substâncias. Então hoje, especificamente, dentro dessa área, o que a gente mais aborda ali? É a obesidade, o emagrecimento é muito forte, essa performance física, sim, não só para o atleta, para a pessoa do dia a dia que busca que seja regularmente 2 vezes fazer uma atividade, mas bem adequada, bem orientada, uma alimentação que colabore com esse processo. O contexto hormonal também está incluso, e daí vamos lá para o adendo que eu falei do homem. A menopausa já era algo muito comentado. Há tempos que a mulher sabe dessa questão hormonal. O homem nem tanto. A andropausa também é um ponto a ser debatido. E hoje a gente consegue drenar esse nicho. Legal. E sempre tentando inovar, sempre buscando, sempre estudando. Talvez por ser uma área recente dentro da medicina, muitas pessoas, inclusive colegas, associam como se fosse algo mentiroso, que não é honesto, sem caráter, porque são novidades dentro dessa parte da medicina. Há muita coisa em estudo, e também é tênue entre você fazer algo bem indicado e daqui a pouco algo que não tem uma evidência tão forte. Então, talvez o principal ponto é o quê? Estudar todo dia. Todo dia tu tem que ler o que está saindo. Porque o teu colega, e daí vamos lá, como um vendedor, tu sabe, se tu não vende de um jeito e não estuda como vender, ou pelo menos não estuda o produto que saiu, alguém vai estar fazendo isso. Sim. Então o principal ponto é esse. Os nichos principais são esses, mas o principal ponto nem é o nicho, mas em sim estudar a melhor forma, bem embasado cientificamente, que eu acho que é o princípio básico do médico, em como lidar com esses públicos. Certo? Não, legal. Essa questão, né, que a gente falou do emagrecimento, né, não só a questão estética, mas também de saúde, né? Falo por experiência própria, né? Falo por experiência própria. A questão, né, da pressão alta, que eu comentei contigo, né, ano passado, acabou a pressão estando um pouquinho elevada, né? E até a gente estava comentando, né, essa semana com relação à questão da mudança, né? Da mudança de hábito, da mudança de vida. Óbvio, a questão hormonal, que nem tu comentou, né? E óbvio, é um todo, né? E a questão da pressão. Como diz o médico, né? São alguns quilos a menos e a pressão já estabilizou. Ele me deu na cara, obviamente, né? Porque, querendo ou não, ele falou... Algumas verdades nuas e cruas. Mas infelizmente é necessário, né? Porque, como diz, às vezes a gente não se observa, né? Perfeito. Como eu comentei contigo, tipo... Eu não voltei para trás nas fotos e ver como que tava antes e como tá agora. Óbvio, tem muito ainda para melhorar e tal, mas a questão da pressão ter baixado já, tipo, foi um bom, assim, para mim, porque eu sempre tive muito medo de infartar, né? Aí o médico, não, você não vai infartar, você vai morrer com a pressão do jeito que tu tá, né? Então, e é um ponto, tu fala da pressão e tu entenda que muitas vezes a pessoa tem pressão alta, mas o principal motivo da consulta em um processo é estético. Sim. Quero perder a barriga. Sim. Quero melhorar a estrutura do meu braço. Quero melhorar a celulite da perna. Mas a pressão pode continuar alta. E tu sabe que o risco maior é a pressão alta. Sim. Entende? Eu vou ser bem honesta que antes dessa consulta com o cardiologista eu não sabia muito bem isso. E depois que ele falou umas verdades, né, de tipo, toma vergonha na cara porque, tipo, tu é nova e olha o tipo que tá a tua pressão, olha, né, se enxerga, se acorda. E aí corre pro Dr. Augusto, né? Me ajuda, senhor. Ainda bem. Ainda bem. Tipo, né, que nem eu falo, sou muito grata, porque querendo ou não, melhorou muito a questão de saúde, questão de noção, de consciência e tudo, né?
Então eu vejo assim que essa parte da estética é uma parte interessante, mas que nem tu falou, antes da estética vem a parte da saúde, né? Porque, querendo ou não, a questão, né, que muitas vezes a gente não se toca, da questão do comer compulsivamente, da questão de não ter bons hábitos e assim por diante. Aproveitando, né, que estamos falando dessa parte de emagrecimento, dá a listinha aí dos 5 tópicos. E para complementar, tu falou um ponto interessante. Tu performa melhor hoje. Com certeza. Performance, por talvez ser uma palavra que a gente trouxe para o dicionário, ela também tem esse julgamento. Vai tratar performance. Não é, a gente não dá um aditivo. Sim. Tu não vai no posto e coloca uma gasolina aditivada para isso. Sim. Performar é como o teu corpo tá diariamente. Poxa, uma atividade física hoje para você... É bem mais tranquilo do que antigamente. E tu percebe a diferença. Então, isso também é performance. E tu não é uma atleta profissional, tu não vive de um esporte. E ao mesmo tempo a gente consegue te dar melhor performance. Então, é um ponto. E em relação a talvez a maior pergunta, né? Que o paciente chega na nossa frente e são 2 pontos. O que eu preciso fazer? Ou o doutor sabe por que eu tô aqui. Resolva a minha vida. Bola de cristal. E já vem pronto para... Hoje não é mais papel e caneta, é notas do celular. Tu passou por isso. Sim. Tu sabe que não existe 1 mais 1, mais o 2, mais o 3. É um contexto. Sim, é um todo, né? E o grande ponto é o quê? A alimentação vai ter que estar adequada, o exercício vai ter que estar regular, e às vezes o paciente ele sofre com isso, e todos sofremos pela falta de tempo. Infelizmente, vivemos em tempos em que, independente da área, a gente acaba vendendo o nosso tempo. E daí nós falamos, o grau disso vai diminuir ou aumentar com as escolhas profissionais, mas a gente tem horas sacrificadas em prol do trabalho. E às vezes isso choca, bate contra o teu estilo de vida, ou pelo menos o estilo de vida que a gente te propõe. Então, se isso não tiver certo, a parte alimentar, se a parte do exercício não for algo regular, que seja 2 vezes, é melhor do que estar parado, isso te garanto. E eu falo isso na consulta. Muitas vezes, se tu não está disposto a mudar a tua comida, a mudar o exercício, a regular o sono, poxa, quantas vezes a gente tem que bater na tecla que é importante respeitar algumas condições do sono. E daí, vamos lá, nós falamos do atalho para emagrecimento, do atalho para performance, e a gente sabe de tudo o que acontece, mas tem atalho para o sono. Quantas pessoas utilizam medicação para dormir? Porque às vezes não entendem o processo de higiene do sono, que é tão importante quanto. Então são pilares que a gente tem que colocar para o paciente, que é muito mais do que uma medicação. Hoje em dia as canetas revolucionaram o mercado. Sim. Financeiramente, como método de tratamento para o médico é muito bom ter um aliado. Não à toa, é uma área que vem crescendo. É bom você tratar com uma medicação que comprovadamente auxilia, que te diminui risco cardiovascular, que te traz para um mundo onde tu não tem um índice de gordura tão alto, onde você controla teu IMC, ele volta para níveis normais, onde você performa melhor, onde você reduz uma pressão que estava alta, ela volta a ser uma pressão normal sem medicação. Poxa, tem paciente aí que daqui a pouco estava em um quadro de pré-diabetes que deixa de ter. Sim. E passa a ver normalmente. Então, é muito favorável, mas não vai ser o tratamento individual com aquilo. Um pilar vai resolver a vida. Beleza, a medicação ela vai fazer o seu papel muito bem feito e hoje ela traz isso, não à toa é uma medicação mais cara. Eu falo para o paciente, não espere que você vai resolver a vida e que você vai resolver indo na farmácia e gastando R$50. Sim. A gente sabe os valores e inclusive, é um tratamento que se passa por um preço maior porque te entrega muito. Mas também tem o tema de casa. Sim. Também tem que ter o contexto. Tem que fazer essa mudança do estilo de vida que a gente tanto bate na tecla. Por que talvez a medicina esportiva ela consiga abranger tudo isso? Porque ela conversa. Ela conversa com o nutricionista, ela conversa com o educador físico. E nós médicos, talvez, e os quais também queiram estar nessa área, têm que entender esse processo. Tem que conversar com as outras áreas. Talvez eu converso mais com o nutricionista e educador físico do que com um colega médico.
para poder entender isso, eu também tenho que saber falar dentro da clínica sobre isso. Eu tenho que explicar para ele qual que é a diferença entre um alimento e outro, o que ele vai trazer de bônus ou de ônus, por que o exercício é importante, qual exercício é melhor. E daí você fala, nós falamos de tratamento medicamentoso. A medicina, ela tem um ponto que são os níveis de evidência. Hoje, exercício físico, que é diferente do esporte, Sim. um exercício ou uma atividade física, ela vai ter nível de evidência A. Às vezes ela é tão importante quanto, para pressão alta, por exemplo, o teu remédio. E daí vamos lá. A ansiedade também, né? Tem várias... Sim, estudos para depressão comprovam que o exercício vai estimular essa melhor produção de neurotransmissor. Poxa, se é uma doença que acomete o neurotransmissor, que te faz essa mudança, eu até brinco com as mulheres às vezes, tu tem o teu período hormonal da menopausa, mas tu também sofre com esse hormônio cerebral e te causa ansiedade, episódio depressivo. E daí vamos lá, nesse trajeto todo, esse tratamento nem sempre vai ser só com a medicação. Às vezes ela nem vai ser indicada, mas essa mudança de hábito sofre um pouco. Sim. Ela tira o paciente da zona de conforto. E daí nós falamos, tu pede do nicho de paciente, né? Faixas etárias ou gênero, homem, mulher. Um homem mais velho, passou a vida toda trabalhando. Vamos tentar pegar uma classe, por exemplo, que é bem comum. Come errado porque é caminhoneiro, está sempre na estrada. Come mal, alimento gorduroso, não faz exercício, está sempre sentado dentro do caminhão. E daí ele chega para um tratamento aos 60 e poucos anos, 70 anos de idade. Óbvio que isso, dependendo das indicações e de uma boa avaliação, vai ajudar, que é o tratamento medicamentoso. Mas não vai resolver. E vai ser difícil também eu colocar para ele sobre essa mudança de hábitos. Se ele já tem 70, nós falamos antes sobre a cultura. Eu colocar para uma pessoa que viveu 70 anos a importância de regularmente 3 vezes por semana ir na academia, de fazer a atividade aeróbica que o cardiologista solicita, que é comprovado que protege o coração dele. Então, se passa muito por um jogo de cintura. Entende que na consulta eu vou ter que abordar isso para dentro de 1 hora, 1 hora e meia, eu fazer ele entender que a minha prescrição carimbada não é a única salvação dele. E que o tema de casa talvez seja tão importante ou mais do que o remédio. Então, a receita de bolo não existe. Cada paciente, e te garanto, todos os pacientes que chegam, é muito difícil que 2 dentro da vasta gama dos pacientes saiam com o tratamento idêntico, porque cada um vai ter sua particularidade. Um exercício que eu indico para um não vale para o outro, por alguma individualidade física às vezes. E daí vamos lá, o médico também vai ter que entender daqui a pouco e conversar, dependendo do tipo de tratamento. Já acompanha com o Nutri, daí o Nutri ou a Nutri monta o plano alimentar. O paciente não come isso. Não adianta também oferecer, o Nutri no caso, vai oferecer algo para o paciente na dieta que ele não come, ele não vai comer. Então, é muito sobre o jogo de cintura, mas é muito individual. É um tratamento que tem que ser individual, porque se a base é mudar o estilo de vida é teu, não é dele, nem meu, nem dela. É que nem tu falou, né? São vários pilares, né? Não é um só que vai resolver o todo, contexto. né? É o contexto. Não, Exato, legal. Exato. Augusto, só mais uma pergunta com relação à questão da inteligência artificial na gestão, né, das clínicas médicas, enfim, como que tu vê que essa questão da inteligência artificial pode auxiliar o médico, ou, né, como você utiliza hoje em dia a inteligência artificial como um ajudador ou como um incomodador aí no teu dia a dia? Tá bom. O que eu vejo, Ana? Repito, mais que ninguém tu sabe o que um sistema pode te auxiliar no dia a dia. E vamos pegar a velha guarda da medicina, em que talvez ainda a agenda era no lapisinho. A agenda. A agenda anotada, gavetinha do valor das consultas, um sistema até... E daí, claro, entra tudo. Administrativo, financeiro, contábil. Pensando que nós temos 2 pontos. Como gestor... 3 pontos, como gestor, como marqueteiro, mas como médico, técnico e assistencialista dentro desse processo. Tem que utilizar aqui, com certeza, e o ponto é saber utilizar, né? Tem-se um processo em que o sistema
seja uma IA ou seja algo um pouco mais automatizado, que não necessariamente dependa da assistência 24 horas, mas que te possibilite um banco de dados com orientação para o paciente, um gerador de receitas. O próprio CRM tem uma plataforma online que te facilita em muitas coisas, mas que você consiga colocar uma inteligência que te monte uma orientação, que o paciente também assim, olha, as consultas são densas. A maior parte dos médicos, e acho até justo, que demorem mais nas consultas, que conversem, mas o paciente não recorda de tudo. Então, se nesse momento o médico tiver um auxílio, e como eu falei, bem treinado, que te possibilite automatizar algumas coisas, e poxa, tem uma ficha de orientação que está pronta, ou até um estudo pós-consulta em que ele consiga colocar algumas informações do paciente e ele consiga até criar um novo raciocínio. Toda pessoa tem um tipo de viés que ela vai seguir. Daqui a pouco você, pensando diferente com esses dados, você pode mudar de opinião. Pensando no marketing, também há essa questão. Você consegue direcionar coisas, você consegue otimizar teu tempo, também é o ponto grande, né, da questão de usar a inteligência. E o que eu vejo, que pelo menos no meu dia a dia me ajuda, é na parte de gestão organizacional e de logística da clínica. Se diariamente eu dependesse de escrever tudo, de todo paciente ter que puxar o celular e mandar um áudio, ou ao mesmo tempo a clínica fazer esse intermédio, sempre for manual, daí a gente volta. O médico assistencialista, o medo dele é passar a vida toda refém de vender as horas. Mas daí se ele tem a possibilidade de gerir isso e de ser empreendedor, empresário, ou enfim, vender melhor do que esse assistencialista, mas ele não utiliza de alguma plataforma, de algum método, ele praticamente está vendendo hora, porque ele vai ficar dependendo, tudo bem, ele atendeu o paciente, ele conseguiu agregar valor naquilo, mas ele tem que passar no bastidor aqui, montando. Então, o que eu vejo? Nessa parte de gestão, pelo menos para o Augusto, para a clínica Spinato, é o principal. Mas, claro, nessa parte técnica também, eu acho que a pessoa, o profissional médico, tem que se valer do uso. Utilizando bem, educando bem a plataforma, para também, você não pode virar um médico que vai pesquisar na internet a tua conduta, não. Sim. Mas métodos que auxiliem e até te coloquem uma experiência diferente do paciente. Poxa, o paciente chega e nós temos hoje uma tela interativa. É interessante o paciente poder ver isso, a gente utiliza isso. Então, são métodos de você melhorar, oferecer mais, sem gastar teu tempo. Ou pelo menos, mais do teu tempo. Sim, não, muito legal. Como diz, né, normalmente a gente acaba pensando, né, essa questão de médico versus essa questão de tecnologia, né? Eu, como cientista de dados, né, eu vejo que tem muitas áreas que ainda dá de melhorar muito na medicina em si, né? Eu falo assim, né, hoje em dia já existem ferramentas, né, mas começando lá pela carteira de nascimento, né, de vacinação e assim por diante. Hoje em dia a maioria é em papel. Tipo, é uma coisa simples, não digo barata, porque querendo ou não tem todo um sistema por trás, mas eu vejo assim, hoje eu fui no médico, pra mim, né, eu digo das crianças assim, né, tu tem que levar a carteirinha junto. Hoje em dia, né, essa questão de tu ter um histórico da tua própria saúde, ficaria muito mais fácil tu ter um aplicativo e tal. Eu sei que já existem hoje no mercado, né, só que eu sei que tem um custo para isso e assim por diante, mas eu vejo que, tipo assim, a parte, né, governamental, eu digo assim, né, dessa parte do SUS e tal, em vez de ter essa questão de carteirinha de saúde em papel, eu acho que essa questão de tu conseguir ter esse histórico das crianças hoje em dia, né, não só das crianças, mas eu digo assim, eu sei que a maioria tem idosos em casa, né? E normalmente tomam 300 mil remédios. Que tu chega na consulta, tipo, meu Deus do céu. Pasta, os canhotinhos do... Eu falo, trouxe o livro pra eu ver. Mais ou menos por aí. Então, óbvio, né? Cada paciente é de um jeito diferente, né? Mas eu vejo, assim, que existem muitas áreas. E como tu comentou, né? A inteligência artificial, ela veio para agregar e não para competir, vamos dizer assim. E veja um ponto. Tu comenta em relação ao SUS. E talvez não apenas o sistema de saúde público, mas vamos pensar num sistema geral. Existem muitos aplicativos, existem muitas plataformas, mas raramente, dentro da saúde pelo menos, há uma compilação disso. Eu sempre falo, o dia que alguém conseguir que a gente passe a biometria e tudo isso fique registrado, CNH,
identidade, CPF, tudo no mesmo vacinação, tudo resolveu. Mas daí, a inteligência, a tecnologia te auxilia. Mas daí 10 aplicativos para um quesito. Daí, dentro do SUS, tem cidades que utilizam no sistema, tem cidades que não utilizam. Não se conversam não entre informações. elas. Vai para um atendimento particular, no sistema privado. Muito menos. Então, situações. Então, Augusto, o papo tá muito interessante, bom. né? Agradeço pela disponibilidade, agradeço pelas informações, né? Muito conteúdo interessante, né? Para quem é da área de medicina e para quem não é também, para conhecer um pouquinho mais. Então, eu agradeço pelo seu tempo e pela participação e desejo sucesso, né? Aninha, paciente nota 1000, uma host nota 2000, mas acho que o principal ponto a gente sempre comenta, as coisas têm que ser mais mostradas. Acho que a gente consegue comentar, falar sobre medicina, acho que é um tema, como eu falei, tem tabu, tem alguns bloqueios ainda, mas é importante para todo mundo ouvir. O paciente ouvir, o colega ouvir, quem está se formando ouvir. Então, que bom que deu para bater esse papo, trocar essa ideia e acho que vai ser de grande valia. Obrigadão pela oportunidade também. Eu que agradeço, muito obrigada, né, por me restabelecer na saúde, né? Graças então, a Deus. para quem precisa aí dar uma tunada na saúde, graças a Deus. Chama o Dr. Augusto aí, porque querendo ou não, né, não é só questão de estética e sim de saúde. Foi bem bacana. Muito obrigada. Amém.